Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Lendo este salmo, meus irmãos, eu me lembro de um testemunho muito bonito que aconteceu em um estado do nosso Brasil. Havia uma irmã muito crente, uma irmã muito dedicada na obra de Deus. Ela era bem magrinha e era casada com um senhor que não era crente, e ele era um alcoólatra e um cara grandão. Era um contraste com ela. Ela pequenininha e ele grandão. E ele sempre ofendendo esta irmã, sempre perseguindo esta irmã. E um dia ela estava se preparando para ir ao culto e o marido grandão pegou uma faca e disse assim: Ione, você hoje vai morrer. E ela ficou, coitada, indefesa. Ela foi recuando assim para o canto da parede e ele com aquela faca na mão muito grande. Ela disse: eu vou morrer, mas se eu morrer, vou me encontrar com o meu Senhor. E ela no cantinho da parede, enquanto ele estava vindo, ela fechou o olho e ela disse assim: Senhor, manda Miguel. Senhor, manda Miguel. Miguel é um dos anjos, não é, do Senhor, um dos anjos especiais nos exércitos de Deus. E ela ficou fazendo aquela oração: Senhor, manda Miguel. E ela com o olho fechado, quando ela abriu os olhos, depois de um certo tempo, que ela viu que o marido não desferiu, né, a facada nela, ela quando abriu, ele já estava ajoelhado, tremendo. E ela olhou para ele e disse: o que foi que aconteceu? Ele olhou para ela chorando e disse: olha, Ione, com você eu posso, mas com esse Miguel eu não posso. E aí ele começou a chorar, né? Deve ter tido uma visão do anjo do Senhor que estava protegendo a sua serva. O texto que nós lemos diz que o anjo do Senhor, ele fica acampado ao redor daqueles que temem ao Senhor. E baseado nesse texto bíblico e nesse testemunho, que não é simplesmente uma ilustração, foi uma história verídica, eu quero extrair aqui algumas flechas de sabedoria, o que nós conseguimos aprender com tudo isto que aconteceu. Então, primeiro, se você está com Cristo, não se preocupe com o que podem fazer com você, nem se você pode fazer o que tem para fazer. Vai dar tudo certo. Muito bem, então, estando com Ele, estando nele, estando por Ele, todo desafio se tornará pequeno. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 13, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensarmos alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então o segredo é estar nele, é estar com ele, não é? E aí todo desafio se tornará pequeno na sua vida. A segunda flecha de sabedoria: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Isso está escrito na palavra de Deus. Quem está com Deus, ainda que esteja só, ele se torna maioria. Não adianta uma grande multidão sem Deus. Não adianta uma grande força sem Deus. Gideão tinha 32 mil homens ao seu dispor para lutar contra os midianitas. Mas Deus disse assim: tem muita gente aí, Gideão. Gideão foi um dos juízes do povo de Israel. E Deus disse assim: olhe para essa multidão que você tem à sua disposição e mande que os medrosos e covardes voltem. E quando Gideão deu o brado, 22 mil homens foram embora. E aí ele ficou com 10 mil, que já era uma tropa insignificante para lutar contra os amalequitas. Deus disse: não, leve essa tropa para fazer um teste lá na água, conforme a Bíblia relata. Não vou contar aqui como funcionou, está escrito lá na Bíblia.
Então, ele fez o teste, aqueles que lambiam água como cão, ou aqueles que, segurando a arma e bebiam com a mão, mas prestando atenção, e aí o Senhor separou 300 homens, e Deus disse para Gideão: com esses 300 você vai vencer Gideão, para que você não diga amanhã que foi pela força da espada, pela força do seu braço que você conquistou a vitória. Então, estando com Cristo, você é a maioria. Terceira flecha de sabedoria: para lutas espirituais, devemos ter armas, ferramentas espirituais. Este é o princípio e isto é coerência. Então, se a luta é física, você luta no físico. Se a luta é espiritual, você luta com armas espirituais. Isso é um princípio bíblico. Paulo, escrevendo, ele disse assim, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, para vencermos lutas espirituais, nós precisamos de armas espirituais. E a irmã, indefesa diante daquele homem grande com uma arma na mão, mas ela fechou os seus olhos e orou ao Senhor. E Deus mandou o seu anjo para proteger a sua serva. Quarta flecha de sabedoria: para lutas inesperadas, providência acelerada. O Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E no Salmo 121 está escrito assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, meus queridos, lutas inesperadas, providência acelerada. A irmã não sabia, ela estava se arrumando para ir para o culto, ali com seu vestidinho, perfumada, com a Bíblia na mão. De repente surge o marido com uma arma, uma faca, dizendo que vai matar a serva do Senhor. E o que fazer nesse momento? Não dá tempo de gritar, não dá tempo de pedir socorro, não dá tempo de ligar para as autoridades. Então, se a luta é inesperada, chegou no momento que eu não estava aguardando, chegou de surpresa, para essas lutas, Deus tem providência acelerada, porque Ele é guarda fiel, que não cochila e nem dorme, mas está atento ao seu povo. Quinta flecha de sabedoria: cuide das coisas do reino de Deus, e o reino cuidará das suas coisas. Faço para Deus e deixo Deus fazer para mim. Simples. Faça a obra de Deus com responsabilidade e Deus se responsabilizará por você. Foi o que Jesus disse. Ele disse: busque o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquela irmã não vivia treinando na academia para enfrentar o marido. Ela não comprou uma arma para reagir quando o marido viesse ao seu encontro. O que ela fez? Ela se preparou espiritualmente, se dedicou à obra de Deus, era uma mulher dedicada na casa de Deus. E enquanto ela cuidava das coisas de Deus, Deus cuidava das suas coisas. Então, neste dia, receba esta palavra de reflexão, essas 5 flechas de sabedoria, e saiba que o Senhor é quem te guarda. Amém.